La verdad no debe ser un intangible. La verdad tiene que agarrarse y forzosamente establecerse. Todo lo que nosotros pensamos que era verdad, un día cambia y podemos encontrar cosas que cambian la historia. Si alguien dice que tiene la verdad absoluta de lo que pasó en la historia de Brasil desde 1964 hasta el 2012, y considera que ya lo sabe, o él es el fantasioso o es un necio. La historia hay que recuperarla, no está recuperada. Al contrario, está oculta. Los silencios son parte del ocultamiento de la verdad. ¿Por qué? Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O senhor Juscelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República. Em seguida, assina o termo de posse. Também o senhor João Goulart compromete-se a exercer o cargo de vice-presidente com dedicação e lealdade, cumprir as leis do Brasil e tudo fazer pelas suas instituições e pelo seu progresso. Um tempo em que tudo estava por se fazer o hábito contínuo, a fome e o pão. Eu acho que a grande característica do Brasil de antes do golpe de 1964 foi a descoberta. O Brasil até então não tinha se descoberto. O Brasil não existia para si próprio. Havia um Brasil ali cheio de otimismo, cheio de esperança, um Brasil que crescia, que se desenvolvia. O Brasil crescia violentamente, crescia 11% ao ano. Quer dizer, é uma taxa de crescimento que nunca foi atingida até hoje. Uma época maravilhosa de se viver. Copa do Mundo, Bossa Nova, tudo isso tinha um clima muito bonito. Cada passo passado, uma outra memória. Nos últimos anos anteriores a 64, que coincidiu com o governo João Goulart, o Brasil foi assim uma espécie de tsunami do descobrimento de si mesmo. Nas artes, nas letras, no cinema, na ciência e tecnologia. Esse era o Brasil daquela época. Para onde você olhar, estava acontecendo alguma coisa que nos faria nos orgulhar do país onde a gente nasceu. Sempre nos disseram que o Brasil era o país do futuro. E a sensação que se tinha de que o futuro estava chegando. E que esta coisa que parecia sempre muito distante, agora já se vislumbrava. Este país vai deslanchar, este país vai ser aquilo que já as gerações anteriores nos contaram em prosa e verso, agora vai. Houve um tempo em que tudo estava por se fazer. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E aí veio o golpe. E o golpe nos surpreende. Parece mentira, mas nos surpreende. Porque nós imaginávamos que era mais um dos tantos golpes da América Latina. Então, estas quarteladas que episodicamente aconteciam e que, passado algum tempo, tudo isso seria recuperado. Retomaríamos a democracia, porque nós não imaginávamos que nós estávamos inaugurando, não só no Brasil, mas para a região toda, uma nova época. A doutrina da segurança nacional. Nós devemos amar a Deus, e se não amarmos a Deus, devemos temer a Deus. De modo que aqueles que não amam a revolução ou a situação que foi imposta, pelo menos devem temê-la. O baque de 1964, num país que tinha usado as liberdades para se conhecer a si mesmo em todos os ramos de atividade, o baque, o tapa, a bofetada foi tão extensa
que nós ficamos quase silenciosos durante muitos anos. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. As lembranças do Brasil são esporádicas, assim, mas esse dia, por exemplo, a rotina mudou naquele momento. Vimos malas prontas, a mãe correndo, um avião esperando, mas é um dia que a gente relembra como um dia fora do dia a dia de uma família que estava no Brasil e foi arrancada do seu meio, dos seus amigos e principalmente do seu país. Mas pior do que as coisas materiais são as coisas que esse país sofreu durante os anos da ditadura. O que nós não podemos perder sem dúvida alguma agora, o conhecimento daquilo que existiu. Tanto é que quando derrubam Jango pelo Acordo de Pequim. Na tarde de 13 de agosto, chega a Pequim João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Quando, em 61, há a renúncia de Jânio Quadros, ele estava na China, sim. Quanta sabedoria, né? 61, João Goulart estava na China tratando de negócios. Passados todos esses anos, todo mundo quer vender alguma coisa para a China. Não, a viagem do Jango à China era muito importante. Poucos países do mundo tinham relações com a China comunista. E era fundamental que o Brasil tivesse relações com o maior país do mundo. Então, em termos econômicos, em termos de relações econômicas, era fundamental a visita do vice-presidente à China numa missão oficial. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. Depois que o Jânio renunciou e os militares tentando impedir a posse do substituto, quer dizer, normal dele, que era o João Goulart, que era o vice-presidente, né? E o Jânio já fez de propósito, ele já renunciou, certo de que os militares não deixariam o João Goulart assumir. E ele voltaria nos braços do povo. Quer dizer, era um golpe. Em cima desse golpe, o vice-presidente era João Goulart, né? Com a renúncia do presidente, tinha que assumir o vice. E o vice estava na China. Isso foi interpretado como ele sendo um comunista. Sucede que o Brizola era o governador do Rio Grande do Sul. Aí o Brizola, imediatamente, se juntou com o comandante do 4º Exército, cuja sede era no Rio Grande do Sul, e ameaçou se sublevar, dizer que não aceitava a posição dos militares impedindo a posse do João Goulart. O que garantiu a posse do João Goulart foi o movimento iniciado no Rio Grande do Sul pelo Leonel Brizola, que houve no Rio Grande do Sul, foi uma rebelião popular, se estendeu depois pelo país inteiro, como? Através da rádio. A tal ponto que o 3º Exército assumiu uma postura a favor do governador, ou seja, a favor da Constituição da legalidade. Viu? Depois de ter recebido ordens de Brasília para bombardear o Palácio do Governo em Porto Alegre e, se possível, até as imediações do Palácio. Então a volta dele foi muito complicada. Toda uma negociação, porque no Rio Grande do Sul se resistiu com a legalidade. Ele veio pelo Pacífico, desce em Montevidéu, fica aguardando para saber como é que iam resolver o problema. Aí ele é levado ao Brasil, recebido em Porto Alegre, e há um acordo de que ele sim assumiria a presidência da República, mas no regime parlamentarista. E o senhor acredita no regime parlamentarista, no êxito desse regime que se instala com a sua pessoa como presidente da República? Basta que o regime parlamentarista traga essa paz e essa tranquilidade tão desejada pela família brasileira, basta que traga um clima de desenvolvimento para o país e ele já terá prestado um grande serviço a essa nação. A partir daí ele passa a trabalhar politicamente, isto é, agosto, para em janeiro levar a efeito um plebiscito, onde o povo foi consultado.
se queria manter o parlamentarismo ou queria voltar ao presidencialismo, que ganhou com quase 90% dos votos. Então, aí ele retoma o poder. Veja, ele foi capaz de fazer uma engenharia política e, sem violência, reconquistar aquele poder que lhe havia sido tirado. Trabalhadores do campo já poderão então ter concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. João Goulart chega ao governo com uma mensagem admiravelmente ambiciosa. A tese das reformas estruturais, chamadas reformas de base, né? E dentre elas uma que era outro tendão de Aquiles, não é? Que é a reforma agrária. Naquela época, você sustentar a tese da necessidade da reforma agrária como condição do desenvolvimento econômico do país era verdadeira, era correta, mas era um desafio às forças dominantes. E havia uma grande preocupação dos Estados Unidos com o Brasil. Aqui o Brasil não poderia ir para a esquerda. Seria um desastre para toda a América do Sul. CBS reports Brazil, the rude awakening. When Cuba erupted into communism, we asked ourselves why. Why did it happen? Could we have prevented it? The United States became conscious of Cuba when a man with a beard seized power 3 years ago. We became conscious of Brazil when a man with a mustache quit power 2 months ago. Cuba is gone. As Brazil goes, so goes South America. It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. Questão de João Goulart comunista, isso é um dos absurdos, não é? Era um grande proprietário de terras. Agora, dizer que ele tinha assim, um pensamento preocupado com o social, sim, mas eu nem diria socialista, quanto mais comunista. Um homem preocupado com o social, de desenvolver o Brasil, de fazer a reforma agrária, sim, mas fazer a reforma agrária capitalista, dando a cada novo proprietário um título de propriedade. Isto é o contra qualquer conceito comunista. Foi um governo muito contraditório, mas que manteve uma política externa independente, e isso é que levou o João Goulart a ser deposto. Porque os Estados Unidos não permitiam, naquele momento, nenhuma política externa que não fosse dirigida a partir de Washington. Jangon rétablit les relations diplomatiques avec l'Union soviétique, défend les droits révolutionnaires de Cuba et combat dans l'organisation des États américains les forces favorables à une intervention militaire dans les pays voisins. Kennedy exige que Jangon indemnise les entreprises nationalisées, qu'il rompe le commerce avec les pays socialistes et qu'il annule le veto mis sur les activités des entreprises américaines exportatrices de minerais. Tem a história que o Robert Kennedy veio como emissário do John Kennedy dizer para o Jango que ele tinha que mudar a política e deu uma lista lá dos ministros que ele tinha que tirar. Ele disse que não ia tirar nenhum daqueles ministros. Ele foi para o confronto com o Império. Então, os americanos aqui intervinham. Já haviam intervido no processo eleitoral, financiando a campanha de vários deputados federais e vários senadores. Financiamento poderoso, de muita verba. Montou-se no país também estruturas pagando a imprensa para publicar artigos contrários a João Goulart. As cover actions da CIA e dos americanos são ações feitas encobertas. É o desgaste público, o desgaste das instituições,
é o desgaste da população através do processo inflacionário. Eu era bastante jovem, mas tenho boa memória. Eu lembro do padre Peyton, que veio ao Brasil para salvar cristãos do comunismo em praças públicas. Então veja, até a igreja manipulada em função de um golpe. A presença do embaixador americano, Lincoln Gordon, que a sabedoria popular já havia registrado nas paredes do Rio de Janeiro. Basta de intermediários. Lincoln Gordon para presidente. Hello? Oh, Mr. President, this is George Ball. Yes, George. The anti-Gulag governors are apparently going to meet Wednesday, and on the basis of the information that Gordon has, there's a significant number of the governors who are prepared to move against Goulart, about 9 of them altogether, which is a very impressive number. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do, just as we were in Panama, if that is at all feasible. Right. Well, thanks, Mr. President. We just can't take this one, and I'd get right on top of it and stick my neck out a little. E o presidente João Goulart me disse a mim, da conversa à vida com o Santiago Dantas, em que o Santiago diz, olha, na realidade eu quero informar o senhor de que a esquadra americana já saiu dos Estados Unidos, já está na direção da América do Sul. Só que o general Mourão Filho, de alguma forma, ficou sabendo de que havia um golpe em marcha e antecipou. E sai com a sua tropa de Minas Gerais. E ele sai de Minas, antecipa e causa uma grande confusão. Então isso nos levou a um beco sem saída. Não havia alternativa. Nós tínhamos um projeto inovador, não tínhamos como levá-lo a cabo. Havia uma expectativa de que por trás do Jango estava o Brizola imaginando um golpe. Veio o golpe. Airlift could be provided promptly if an intermediate field at Recife or other airfields in northeast Brazil, capable of handling large jet transports, is secure and made available. Quando se deu o golpe, a esquadra já estava um pouco próxima da linha do Equador, para ocupar Vitória do Espírito Santo. E aí ele disse, nada se pretende menos do que dividir o Brasil. E assim como eles fizeram com a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e fizeram com o Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, se eles ocupam Vitória do Espírito Santo, vai haver um Brasil do Norte e um Brasil do Sul. E ter muito cuidado. Essa coisa foi obsessiva na cabeça do João Goulart. Eu e mais 2 jornalistas, o Fernando Pedreira, que era do Estado de São Paulo, e a Maria da Graça Dutra, que era do Correio Brasiliense, fomos os últimos e os únicos a estarmos com o Jango naquele dia, 1º de abril, quando o Jango sai do Rio Acuado, vai para Brasília, e em Brasília já ele decide ir para Porto Alegre. O general Ladário Telles, ele era o comandante do 3º Exército quando ele faz a declaração no dia 1º de abril. Não concordo com essa posição de fecharem a Constituição, de derrubarem a Constituição, de deporem o presidente da República. Eu não concordo. Então nós todos aconselhamos o presidente a que ele fosse para o Rio Grande. Quando chega em Porto Alegre, já o Mazili tinha sido empossado na presidência da República. Que o Congresso também dá o golpe. O Congresso é que dá o golpe. O Congresso é que formaliza o golpe. Os militares dão o golpe e o Congresso formaliza o golpe. Empossando o Mazili, que não podia. Mas não podia ser empossado porque o presidente da República estava com o governo em Porto Alegre. Mas com a conivência do presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade. Abandonou o governo. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil. Nós estávamos assim acordados ainda, quando ouvimos por volta assim de 5 horas da manhã, jornais de rádio entrando de improviso e dizendo o presidente dos Estados Unidos acaba de reconhecer
a legitimidade do governo, do novo governo do Brasil. 3 horas depois. O general Ladário chegou um momento que disse ao presidente: olha, presidente, eu tenho condições de resistir, mas haverá um banho de sangue nesse país. E o presidente disse ao general que se a permanência dele no governo seria um banho de sangue entre os irmãos brasileiros, que ele preferia ir embora. Quando o golpe foi dado contra Jango, o Ibope tinha levantamentos que davam a Jango 78% ou 80% de intenção de voto. E Jango, quando cai, não cai por ser um governo fraco. Senão não o teriam derrubado. Faltavam poucos meses para as eleições. Jango cai exatamente por propor as reformas de base que fariam desse país, sem dúvida alguma, uma potência mundial naquele momento. O Jango foi assassinado primeiro quando é exilado. E o exilado é um morto vivo, que sente, que é jogado na beira da estrada, que lhe negam qualquer direito ou acesso a qualquer coisa, mas que ele sente, ele respira, é um morto que respira. E nesse respirar do Jango, uma das grandes angústias dele era o total de respeito daqueles que foram liderados seus, que procuraram se acomodar ou pelo menos não se comprometer na convivência política com ele, salvo aqueles que exilados estavam. Mas o que aqui ficaram se afastaram muito. Isso maltratava muito o Dr. João Goulart. E o que assinala muito essa mágoa do Jango, esse sofrimento dele no exílio, eu acho que eram as estadas dele da cidade de Santo Tomé, que é fronteiriça a São Borja. E que o Jango ia ali e à tardinha ficava sentado e ficava com muita saudade e muita nostalgia olhando para São Borja. Com a sua atitude de ir para o exílio e de não resistir, hoje a história lhe está dando a vitória. Porque qual foi a grande vitória de Jango? Preservou seu território, que estava em risco diante de uma resistência, e principalmente preservou o povo brasileiro de uma guerra civil. Há 4 anos passados, o Dr. João Goulart é que era o perigo. Então, como é que agora eu posso me aliar ao que era o perigo há 4 anos passados? É muito simples, porque o que era o perigo há 4 anos passados agora é um aliado precioso na direção da mesma luta que sempre travei, pela democracia e pelo progresso do Brasil. O perigo agora é outro. O perigo é nós ficarmos passando da mão de general para general e o povo não ter mais nem liberdade, nem possibilidade de fazer valer os seus direitos. A Frente Ampla foi em 1967, num período de abertura do governo Costa e Silva. 3 grandes da Frente Ampla, que eram Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda. O único que não tinha perdido os direitos políticos era o Carlos Lacerda. Então, o único beneficiário concreto era o Carlos Lacerda. E aí isso gerou também alguma resistência do Brizola, que não aderiu à frente. E Jango, sempre numa posição política e colocando o Brasil na frente das suas prioridades, ele disse: olha, eu fiz a Frente Ampla porque nós estamos aqui no exílio lutando contra uma ditadura de 38, e aí chegou o Lacerda aqui com uma metralhadora dentro da nossa trincheira, vamos colocar e depois a gente resolve as nossas divergências. É uma tentativa política, não é? Que eu acho que foi válida. Dr. Carlos Lacerda, Vossa Excelência ganhou mais ou perdeu mais com o encontro de Jango e o rompimento de Sodré? Não sei se ganhei mais ou perdi mais, sei que o Brasil ganhou. A Frente Ampla fortaleceu a ditadura. O 68, o ato número 5,
é um filho espúrio da Frente Ampla. É lógico que eles ficaram com medo, e uma união de todas essas forças. O Carlos Lacerda, eu dizia muito para ele, que olha, Carlos, você vai enfrentar grandes problemas, grande oposição do seu grupo mesmo. Então começa a se notar que era uma ditadura que vinha para ficar. E a 68, ato institucional número 5, com toda a gravidade e com esta repercussão tremenda de um aparelho repressivo que cai sobre os brasileiros com força total, que o Brasil tratou de transmitir para os países da região, minando as democracias do Uruguai, do Chile, mantendo a do Paraguai, influenciando gravemente na Bolívia. Então, este foi um período duro que se viveu. Quando nós chegamos em 64, existia uma democracia, mas quando cai o regime uruguaio, quem suporta toda a ditadura uruguaia é o exército brasileiro, principalmente o terceiro exército. Então, é lógico que até aquele momento nós não sofremos, de parte do Uruguai, nenhuma pressão ou tentativa mas após a queda da democracia no Uruguai, sem dúvida alguma, nós sofremos pressões. Eu fui preso, a mãe foi presa, o pai foi perseguido, o piloto do pai foi preso, a pressão era muito grande. Então, tinha que tomar outro caminho. Teve eleições diretas na Argentina, o Perón foi eleito presidente e convidou o pai e a família para morarem na Argentina. E a gente foi para Buenos Aires com ele. Logo depois veio o golpe na Argentina também. Depois veio o golpe, claro, e chegaram informações de que existia uma orientação para sequestrar os filhos de Jango. Aquilo era a espécie da mão de obra mafiosa das Forças Armadas, o subproduto da polícia, de tudo. Atentado em Buenos Aires, em 1974, enmarcada dentro da Operação Cóndor, se produjo la muerte del general Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert, quienes fueron víctimas de un atentado. Hay documentación que hay un plan que se le llamó el Plan Cóndor, que en definitiva, independientemente del nombre, es un plan represivo entre Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil para, por un lado, exterminar a las organizaciones de izquierda o revolucionarias, organizaciones armadas o pacíficas que querían o tenían ideas distintas a lo que en ese momento imperaba como la Guerra Fría en el mundo, y por otro lado, matar y generar un terrorismo de Estado a través de la muerte de los principales líderes. A Operação Cóndor já estava em andamento. Nós temos um documento que mostra o serviço de inteligência do Exército Uruguaio dentro da Argentina, monitorando uma reunião que ele teve com o Michelini dentro do apartamento do presidente Torres. Então, é evidente que esta intercomunicação dos serviços que depois vieram a ser catalogados como Operação Cóndor já estavam funcionando. O sea, mi padre vivía en el Liberty, Corrientes y Florida, el centro de Buenos Aires, absolutamente custodiado el centro por policías de todo tipo. Caen varios Falcon con gente con ametralladoras. Estamos hablando de paramilitares uruguayos y argentinos. Entran al hotel sin ningún tipo de problemas y van hasta el piso 7, que era donde estaba durmiendo mi padre. Algo pasó en el cual mi padre, secuestrado, después termina siendo asesinado junto con Gutiérrez Ruiz.
2 amigos do ex-presidente, 2 amigos uruguaios, 2 políticos uruguaios foram assassinados na Argentina em maio de 76. E ele, segundo depoimento de amigos, ele recebeu um telefonema. Alguém dizia, você será o próximo. Mas quando mataram o Torres também, descobriram um grupo que disseram que uma das coisas que seriam feitas era assassinar o Jango e os filhos e sequestrar os meninos. Authorities are not saying what kind of bomb was responsible. Former Ambassador Letelier was pronounced dead on the scene. Letelier had been an outspoken critic of the military regime now ruling Chile. Evidentemente se concentra em 1976 toda esta perseguição, né, aos exilados de uma forma ou outra, principalmente na Argentina e Chile, enfim. Contexto norte-americano. A eleição de Jimmy Carter com um discurso claro de que não estava de acordo com práticas das ditaduras do Cone Sul. Isso me leva a supor, e creio que com bastante razão, que as ditaduras militares da região começaram a preocupar-se com uma transição sob a qual eles não teriam controle. É o jogo da abertura. A abertura para a América do Sul, quer dizer, a substituição dos militares que não permitiam, de certa maneira, que se abrisse também as economias. Eles fecharam os regimes políticos e estatizaram as economias. E isso passou a desagradar. E aí veio a onda da democratização da América do Sul. Isso aí está relatado em diversos livros aí, por outras motivações, não? E aí esses militares que estavam no poder começaram a dizer, bolas, vem aí essa tal de democracia, vem eleições, e são esses aí que vão ganhar as eleições. E nós estamos presos, diziam eles, não é? E aí vem uma série de assassinatos. Maldonado, 21/5/76. João Vicente, meu bom amigo. Em Buenos Aires, um clima cada vez mais tenso. Há 2 dias, sequestraram do hotel e de sua residência os nossos amigos. Senador Michelini e deputado Gutierrez Ruiz. Uma monstruosidade que me leva a pensar no meu futuro na Argentina. Já me sinto velho e um pouco desanimado para novos empreendimentos. Isso talvez fique para vocês. João Goulart,
o mês de setembro, recebeu um aviso do chefe de polícia de Buenos Aires, dizendo: até aqui, doutor João Goulart, nós mantivemos a sua segurança. Daqui para frente, não posso mais lhe garantir nada. É aí que ele resolveu que ele ia sair também da Argentina, não queria mais ficar no Uruguai e na Argentina, ele queria ir para Paris e para Londres com os meninos. Foi para Londres, voltou para organizar os negócios todos para sair também, porque isso ele me disse: olha, nós vamos sair daqui, vamos sair em seguida. A principal obsessão de João Goulart nesse período não era ir para a Europa visitar os filhos, era voltar para o Brasil. E há um relatório secreto do SNI, essas histórias há muita fantasia a respeito, mas eu acho que há indícios claríssimos assim, de que ele realmente planejava voltar ao Brasil. Ele não ia esperar que um dia a anistia viesse. E há um relatório do SNI, produzido em agosto de 76, um relatório confidencial, que diz o seguinte: em Paris, pela obsessão da volta e das perspectivas que lhe estão criando no Rio Grande do Sul, João Goulart mostrou-se inclinado a regressar ao Brasil. Ao lhe ser ponderado que conviria, antes de adotar tal decisão, o reexame da questão, respondeu que seu propósito de retorno está admitido, em princípio, sem haver uma resolução definitiva. Ou seja, havia a intenção de João Goulart clara de voltar. Isso foi registrado em relatórios secretos do Serviço Nacional de Informações, o famoso SNI. O Brasil o tinha caçado por 10 anos. Ou seja, ele era livre para voltar para o seu país. E quando ele se preparava para voltar, existe uma circulação interna do Silvio Frota dizendo: se o ex-presidente chegar oriundo de qualquer parte, em qualquer ponto do território nacional, será preso imediatamente, levado a uma unidade militar e incomunicado de quem quer que seja. Então é evidente que existia uma perseguição brutal em cima dele. E um lance pouco conhecido dessa saga foi vivida pelo piloto e amigo pessoal do João Goulart, chamado Manuel Leães. Ele participou dessas gestões para uma possível volta de João Goulart. Ele recebeu a visita de um agente do SNI em Porto Alegre, em casa, que seria o emissário de militares. Ele interpretou, o Manuel Leães, essa visita como uma sondagem sobre a eventual disposição de João Goulart de voltar ao Brasil. Obviamente, o Manuel Leães comunicou essa visita ao João Goulart. Os dois teriam um encontro para discutir pessoalmente esse assunto e, por uma dessas coincidências inexplicáveis, no dia em que haveria a tal reunião, ele recebeu a notícia de que João Goulart tinha tido um infarto e tinha morrido na Argentina, né? Conversamos até 1 da manhã e daí ele pegou um copo de água e tirou um comprimido e tomou. E aí às 2, faltando 20 para as 2, a Dona Maria me chamou e me dava um ataque nele. E fui lá, já estava morto. Foi horrível porque eles falaram que o Jango teria que ir num barco pelo Rio Uruguai, que não podia ir por terra. Na chegada, na fronteira ali em Libres, né, eles tiraram o caixão e começaram a questionar se ele entrava ou se não entrava. E depois eles disseram que ele iria, mas que seria acompanhado pelos militares. Entre Uruguaiana a São Borja, durante toda a estrada, havia pessoas acenando com o laço branco, reconhecendo que ali estava passando o corpo daquele que havia sido um presidente do Brasil e que o saudavam no seu regresso à pátria, morto. Um artigo muito importante do Carlos Castelo Branco, feito 2 dias depois da morte do João Goulart, em que ele diz: proibido de entrar no Brasil, sem direito a viver no Uruguai,
morreu na Argentina como um peão em busca do galpão, o ex-presidente do Brasil. Ele morreu onde não queria morrer, no exílio. Se há um que não queria morrer no exílio, era João Goulart. Desculpe, mas quando eu falo em morrer, eu lembro uma dúvida que eu tenho. Dificilmente conseguirão tirar das minhas convicções essa dúvida. Eu acho que João Goulart não morreu de morte natural. Como outros, naquela época, foram vítimas de um plano terrorista dos grandes poderes mundiais que visavam varrer com as lideranças autênticas na América Latina. Há coisas assim que chamam a atenção. É o contexto em que se dá a morte de Jango, figuras políticas de alto relevo, todas assassinadas, e o comportamento da ditadura militar brasileira para a permissão do ingresso dos restos mortais de João Goulart em território brasileiro. O delegado da Polícia Federal em Uruguaiana, que permitiu o ingresso do ataúde, o corpo de João Goulart, foi preso pelo Exército e levado preso para o quartel em Uruguaiana, por ter permitido o ingresso. O então superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, o coronel Solon Rodrigues, foi chamado no gabinete do então comandante do Terceiro Exército, o general Bethlen, para explicar como havia sido permitido. E foi punido. Perdeu a superintendência. Veja que até morto João Goulart foi matéria de grande preocupação para a ditadura brasileira. E há, sobre a morte de João Goulart, dois fatos importantes, que é o seguinte, né? É preciso ver que nessa época nós estávamos no auge da Guerra Fria. Então havia muita troca não só de informações, mas de suspeitas e de acusações. E um dos focos estava na Argélia, que era onde estava, por sinal, exilado o Miguel Arraes. Miguel Arraes escreveu uma carta ao João Goulart, dizendo que tomasse cuidado porque as forças de esquerda daquela situação estavam informadas que iria haver um atentado contra o João Goulart. Eu sou uma das pessoas, talvez, que soube antes dos fatos que isso ia acontecer, que ouviu a sentença que havia sido pronunciada nessa reunião do Cone Sul e que essa sentença começou a ser executada. Semanas depois, o próprio Brizola, cunhado do João Goulart, fez chegar ao Jango uma carta dizendo textualmente o seguinte: não durma 2 noites no mesmo lugar. Eu falei muito com o Brizola sobre isso. O Brizola falou assim: não, a situação era muito crítica, porque todo dia a gente recebia, não é? Eu recebi umas 2 ou 3 vezes, recebia notícias de que já haviam matado o João Goulart. O Brizola, ficamos sabendo, foi vítima, ao menos, de uma tentativa de assassinato por envenenamento. E ele estava no interior do Uruguai, sentiu-se mal e foi levado para um hospital imediatamente, o que acabou por salvar a vida. Pensar que porque Jango no estaba generando una actividad política muy pública, no era un riesgo, yo no estoy muy convencido de eso. Yo creo que el solo hecho de que Jango esté vivo es un riesgo, porque es el líder. Brizola puede ser el que esté haciendo 1000 cosas, otros dirigentes del exilio pueden hacer 1000 cosas, pero el presidente derrocado es Jango. Si en Brasil había una reinstitucionalización o un proceso de mudanza o de cambio, como ya había ocurrido alguna vez en la historia, ¿quién era el candidato natural a recuperar la presidencia? ¿Quién era el presidente, el rey caído? Era Jango. ¿Quién era el que podía unificar? Precisamente porque tampoco se había hecho mucha cosa en la política. Era la víctima.
Una víctima que seguía al lado de la frontera de Uruguay cualquier mudanza que pudiese haber dentro de la interna de la dictadura brasileña. Una diferencia entre el gobierno y el tercer ejército de Río Grande do Sul. Si ese tercer ejército venía y le decía, Chango, vení, ¿qué podía pasar? ¿Qué podía pasar a nivel mundial? ¿Cuál sería el presidente más reconocible o reconocido? Chango. Goulart não foi o único ex-presidente brasileiro a morrer em 76. A morte de Juscelino Kubitschek num acidente de automóvel surpreendeu o país. Qualquer pessoa sabe que as 3 pessoas mais importantes no caso de abertura no Brasil eram Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda. E se vocês pegam as 3 e junto a esse critério que me foi comunicado naquela oportunidade, só pode dizer que eles tinham sido condenados à morte. Morre o político, escritor e ex-governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Jango, dezembro de 76. Lacerda, março de 77. E mortes suspeitas. Lacerda estava gripado, foi numa clínica, tomou uma injeção para gripe e acabou morrendo. O acidente de Juscelino nunca foi bem explicado. E o caso de João Goulart nos remete à necessidade de investigar. Logo depois da morte do Lacerda, eu fui procurado por várias pessoas que acharam estranho a morte de 3 líderes da Frente Ampla. Juscelino, por exemplo, 10 dias antes da morte dele, correu o boato que ele tinha sido morto na mesma hora, 16 horas e 20 minutos. Correu a notícia, Juscelino morreu num acidente de estrada entre Lusiana e Brasília. Olha, o Juscelino não foi, nesse dia o Juscelino ia a Brasília, mas não foi, ficou na fazenda dele, em Lusiânia. Mas se tivesse ido, fatalmente teria morrido, em acidente de estrada. Agora, 10 dias depois, na Rio e São Paulo, morreu na estrada. 10 dias na mesma hora, por sinal. A notícia correu na mesma hora. O Adolfo Bloch deu uma passagem de avião para o presidente Juscelino ir para o Rio de Janeiro. O presidente recebe um telefonema que ninguém sabe, nem o coronel Eliodoro sabe qual é esse telefonema, e chama o Geraldo e vai de carro para o Rio de Janeiro. O Geraldo Ribeiro e o presidente, inadvertidamente, abasteceram o carro no posto do brigadeiro criador do Serviço de Informação da Aeronáutica. E logo depois acontece o acidente. Juscelino Kubitschek, um acidente pouco explicado. Algumas figuras que imediatamente apareceram no local do acidente. Alguém que ficou com o diário de Juscelino. Uma figura ligadíssima ao general Golbery Couto Silva. O acidente, a gente vai ver as fotos, um carro atropelado por uma jamanta viraria uma bucha de 1,5 metro, 2 metros. Ele explode igual uma flor. A tinta que estava no carro de Juscelino era uma tinta preta. O carro que bateu e desequilibrou o carro de Juscelino teria sido um carro preto, que a tinta estava lá. Que esse carro preto tinha sido visto por testemunhas. Também não tinham trazido à tona a exumação do motorista. O motorista, quando exumaram a última vez, tinha uma perfuração no crânio. Aí dentro do... O que foi a perfuração? Não, foi um prego do caixão. Quer dizer, um prego num espaço de 10 centímetros consegue ter uma aceleração da velocidade que nenhum cientista até hoje constatou uma coisa dessa, furar a cabeça do Geraldo. Juscelino morre em agosto, Jango morre em dezembro, Lacerda morre em fevereiro ou março, né? De 77. Então, no espaço de 9 meses, foram mortos aqueles que eles acreditavam que poderiam liderar novamente uma resistência civil, uma de liderança civil. A mecânica da morte é meio complicada. Enquanto a mecânica da morte do Juscelino foi, digamos assim, pode haver espaço para uma armação, do Lacerda também há suspeita que a enfermeira introduziu o potássio, o soro fisiológico, que o Lacerda gripado estava na casa de saúde de São Vicente. Agora, no caso do João Goulart não há, digamos assim, uma teoria bem clara nesse sentido. Mas há uma história que é o envenenamento, troca de medicamentos. Na Operação Andréia,
surge em Santiago de Chile, antes da derrubada do presidente Allende. O Projeto Andréa são 10 venenos para aniquilar os inimigos que eles estavam montando aonde quer que eles estivessem. Esse laboratório é conduzido por um grande químico chamado Eugenio Berríos, e que morreu depois, foi assassinado em Montevidéu. Lá eles desenvolvem no Projeto Andréa 10 venenos sob a responsabilidade do químico Eugenio Berríos e o Michael Townley, que é um agente recrutado pela CIA, hoje vive sob proteção do governo americano. E é ele, Michael Townley, que na cara dos americanos executa o Letelier lá em Washington. Eles fazem um atentado contra o vice-presidente do Chile em Roma, terminam matando na França. Ou seja, não só se bastava exterminar os seus adversários dentro dos seus territórios, como aonde eles estivessem. No caso do João Goulart, ele morre na fazenda, né, em Mercedes. Os remédios que ele tomava, ele era cardiopata. Os remédios que ele tomava desapareceram, pura e simplesmente, da cabeceira. Entrou lá uma pessoa e entrou perguntando pelos remédios e recolheu os remédios. O corpo do João Goulart foi colocado de pijama dentro do caixão. Foi proibido abrir o caixão e todo esse deslocamento do corpo do João Goulart até o túmulo é acompanhado pelos serviços de informações brasileiros. Hoje, ontem, qualquer pessoa que morre em território estrangeiro é feita uma autópsia. E a surpresa grande foi que não foi permitido fazer autópsia nem na Argentina, não foi feito nem no Brasil. E depois, detidamente, a gente foi vendo a certidão de óbito dele. Consta morte por enfermidade, que é morte por doença, uma coisa muito vaga, não é uma coisa que possa constar numa certidão de óbito. Essa coisa estranha, que lá morreu e não fizeram um exame para definir a causa-morte, autópsia, que se faz em qualquer pessoa, por mais desvalida, por mais abandonada que esteja. Um ex-presidente, o regime argentino, que era militar, ditatorial, ele tinha a obrigação de fazer até em defesa própria. Há 24 anos morria na Argentina o ex-presidente João Goulart, uma morte até hoje mal esclarecida e que está sendo investigada por deputados numa comissão externa. O Brizola que afirmava que o Jango tinha sido morto. Isso foi bem antes de 2000. Tanto é que o Brizola lutou e tal. O Miro era líder do PDT na época e o Brizola insistiu para ele abrir uma comissão de inquérito. O nome do ex-presidente João Goulart constava de uma lista de líderes políticos que deveriam ser eliminados pela Operação Condor, coordenada por militares dos países do Cone Sul. A afirmação é do deputado Neiva Moreira em depoimento à comissão externa da Câmara que investiga a morte do ex-presidente. O deputado Neiva Moreira foi contemporâneo de João Goulart e era exilado político na Argentina pouco antes da morte do ex-presidente. O deputado afirmou que viu a lista com o nome de João Goulart durante uma invasão de militares argentinos em sua residência. Essas afirmações reforçam as dúvidas de membros da comissão sobre a verdadeira causa da morte de João Goulart. Eu não acredito que o presidente João Goulart tenha sido assassinado. Isso é fantasia. Produziu um infarto às 2h40 da manhã, sendo que as evidências são no sentido do infarto. Por que eu vou começar a fazer locubração porque fulano morreu, cicrano, Lacerda, tudo isso é teoria, porque não há... O que há de evidente era que ele era um cardíaco e teve um infarto devido a essas condições. Muniz Bandeira critica como una versión fantasiosa todo esto porque él ha escrito una versión oficial sobre la vida de Goulart. Y Muniz Bandeira tiene mucha importancia y conocimiento en Itamaraty. Es más, investigadores de Itamaraty, algunos documentos solo los abren después que los vio Muniz Bandeira. Muniz Bandeira tiene un poder muy grande en Itamaraty. Lo que a mí me llama la atención es que Muniz Bandeira considere que todo sea una gran mentira o una gran fantasía cuando hay efectivamente elementos que por lo menos generan sospecha. Eu parto como
politólogo, como historiador, eu não posso partir de suposições. Ao apoiar minhas suposições, eu aceitar essas suposições sem provas. Quando se faz um projeto de pesquisa, a gente formula hipóteses, mas desde que possa ter a viabilidade de provar. Nós não queremos ser donos da verdade, como alguns historiadores querem. Não é? Mas são historiadores que também se posicionam a não revisar a lei da anistia. Quem conheceu o presidente João Goulart sabe que ele não era disciplinado. Churrasco à noite. Sabe o que aqui os médicos dizem para mim? Não comer nada pesado à noite. Comer à noite, fazer um churrasco de ovelha, já imagina, um monte de gordura. É uma coisa terrível, né? Estava numa situação muito boa, um humor muito grande, fazendo regime, tinha deixado de beber, deixado de comer muita carne, né? Estava realmente em franca recuperação. E não faz sentido a morte dele natural, não faz sentido. A sua suposição de que Jango foi assassinado começou logo após o seu enterro em 1976. Juan Carlos Minteg voltou do enterro e disse ao Carlos Olavo da Cunha Pereira, ex-deputado federal que estava lá exilado, que a morte de Jango resultara de um assassinato por troca de medicamentos. Que esta troca foi feita porque o médico na França, em Lyon, deu a ele 2 medicamentos, um de vasoconstritor e outro de vasodilatador. E houve uma troca. E aí ele teve um infarto. Que isso foi uma obra da CIA com os serviços. Essa foi a versão. Eu achava muito estranho isso. Mas essa desconfiança da morte do Jango, houve uma pessoa que logo que o Jango faleceu, acho que um ano depois, essa pessoa me procurou. Eu morava em Porto Alegre, no Hotel Plaza São Rafael, e ele me procurou e me disse que queria conversar comigo porque ele tinha certeza que o Jango tinha sido assassinado. Essa pessoa chamava-se Henrique Fox Dias. Fox Dias era o proprietário da estância El Milagro, em Maldonado, e que vendeu essa estância para Jango. Tornaram-se amigos. Quando da morte de Jango, ele começou a perceber de que muitas coisas irregulares e altamente suspeitas estavam acontecendo. Inclusive que João Goulart estava sendo roubado e que a morte de Goulart era muito suspeita. E haviam pessoas próximas também a João Goulart que mantinham esta mesma posição, de que a morte não havia sido natural. E ele procura Maria Tereza Goulart, se dispondo a investigar, e procura várias e várias vezes. Mas ele me procurou e ele ficou meio assim comigo, porque eu não quis recebê-lo. E ele realmente me falou isso. E eu, no momento, falei assim, não, isso aí não é verdade. Você está inventando, está criando uma coisa que não é verdade. Até que, finalmente, num contato, consegue uma procuração que o autorizava a investigar. Ele foi à Argentina, ele foi a Mercedes, ele falou com o médico que atendeu João Goulart já morto, ele falou com policiais, ele conversou com o capataz da fazenda, ele volta ao Uruguai, também faz o mesmo trabalho investigativo. Mas 45 dias depois de Maria Tereza ter outorgado esta procuração, ela caça a procuração. O ex-presidente João Goulart morreu no exílio em dezembro de 76 e o traslado de seu corpo para ser enterrado em São Borja foi tumultuado. Agora, 6 anos depois, o uruguaio, amigo do ex-presidente, pede a exumação do cadáver para esclarecer se de fato Jango morreu do coração ou foi envenenado a partir da troca do conteúdo de um medicamento. Eu não sei se ele estará levado por algumas pessoas diferentes ou algumas pessoas que queiram fazer disso um sensacionalismo que convenha a essas pessoas. Eu acredito, porque ou então uma pessoa que realmente é um doente mental. E ficou assim, eu não acreditei, falei para ele que ele não me procurasse mais, mas ele ficou aborrecido comigo porque eu não levei o assunto a sério. Aí passou um tempo e ele sumiu, não apareceu. Depois ele começou a dizer que eu fazia parte do complô dos militares que estavam querendo assassinar o Jango. Ao que parece, ele ficou muito aborrecido com esse gesto
E aí escreve o seu livro famoso, El Crimen Perfecto, onde afirma que João Goulart foi assassinado e elenca uma série de situações que, de certa forma, remeteriam a se acreditar que sim, que foi um assassinato. Que más que un libro, es un informe. El libro que yo escribí sobre el doctor Goulart es simplemente un informe donde se explican todos los pasos que sucedieron, que concurrieron a la muerte de él, es decir, todos los hechos esos que van realizando y quiénes fueron los que de alguna forma tuvieron una relación directa com a morte dele. Assim. O senhor acredita então que ele possa mesmo ter sido assassinado? Sim, eu estou seguro que foi assassinado. Sí. Foch Díaz establece que comenzaron en el año 82 a investigar. Lograron conversar con una pila de testigos, gente vinculada al entorno de Goulart. Y en muchos de los casos, una vez que terminaban de hablar con esos testigos, precisamente esos testigos les pasaban cosas, ¿no? Es como si se estuviese jugando a una suerte de maldición de un faraón, ¿no? O sea, alguien con quien iban a hablar moría. Cuando iban a hablar con otro, moría. Lo curioso es que precisamente ese libro es denunciado por Claudio Braga, una de las personas que él inculpaba como por haber robado algo de los bienes de Goulart. Le inició un juicio por difamación e injurias que Foch Díaz pierde, y por eso ese libro no es un libro autorizado en Uruguay, es un libro que está juzgado en contra. O próprio médico argentino que atendeu o presidente disse que achava que uma autópsia deveria ser feita, uma vez que era um pode dizer depois, mas daí, na hora não se pediu. A opinião qualquer um pode dar. Eu posso dar, a autópsia devia ser feita, eu posso dizer isso hoje. Claro. Isso não tem dúvida. Ninguém é contra a autópsia. Eu digo, a autópsia poderia ser feita, sim. Mas acontece que ninguém pediu porque não havia razão na hora. É que ele também não deve ter sabido que depois que nós pedimos essa investigação pública, o médico foi atropelado e morto, né? Se você olhar, todo mundo que estava perto desse episódio morreu de causas pouco naturais. Inclusive uma pessoa que ia depor lá na comissão. Maldonado, agosto del 2006. El vuelo más importante del Cóndor. Entre paréntesis, plan. B. A partir de la fecha de mi denuncia de muerte dudosa de Goulart, realizada en el juzgado de la ciudad de su cuartel en la provincia de Corrientes, República Argentina, en 1982, fallecen 15 personas ligadas estrechamente al caso. Con excepción de una de ellas, todas mueren del corazón. Henrique Foch Díaz fez um trabalho onde registra 18 mortes, sendo que 15 de ataque cardíaco, vinculadas de alguma maneira com o caso de João Goulart. Primero, Cayetano Fiordelmondo Goulart, Tito, brasilero, cocinero durante João Alonso Mintegui. Tercero, su señora esposa, Mintegui, brasilera. Cuarto, Jack Bloch, Jaquito, brasilero, propietario de la revista Machete. Hugo Wilkie, Francisco Perocho, Pinocho, Percy Penalvo. Maneco Soler, brasilero. Carlos de León. 13. Richard Rafael Ferrari, argentino, médico pediatra, residente en Mercedes, provincia de Corrientes. Buscado en su casa en la madrugada del 6 de diciembre de 1976, atiende al doctor Goulart, certifica su muerte. Concurre a la comisaría de Mercedes donde denuncia y pide la realización de una autopsia y que quede constancia en su pedido. No murió del corazón, su muerte ocurre a raíz de un extraño accidente automovilístico que solicito sea investigado. 18 mortes, sendo que uma delas do ex-piloto de Jango, uruguaio, que veio de Buenos Aires, do barco que faz Buenos Aires Colônia, e no meio do caminho morreu. Ele vinha depor num processo. Morreu. De problemas cardíacos. Rubén Rivero, segundo piloto uruguayo, empleado por Goulart. Fue el primero que me habló de su certeza que el doctor fue asesinado y de la pasividad de sus dedos ante flagrantes delitos, robos y apropiaciones por gente del entorno de Jango. E ele pegou o barco, o ferryboat, para depor no outro dia no juizado de Maldonado.
E ele morre também em circunstâncias... morre dentro do barco. Nunca tinha tido problemas cardíacos, dizem que foi de infarto, e some a mala dele com todos os documentos que seriam apresentados em juízo no outro dia no departamento de Maldonado, no Uruguai. Quando o barco atracou no lado uruguaio, não quiseram e não permitiram que o corpo aqui ficasse. Fizeram com que voltasse para a Argentina. Também outro fato assim, meio desconexo. Por que isto? E o que é mais interessante é que, mesmo depois de morto, episódios que estavam relacionados a João Goulart continuavam sendo registrados. E só se encerra quando da morte de Ribeiro, seu piloto. Veja que o serviço secreto uruguaio continuava preocupado com João Goulart. Então são 18 mortes e a 19ª que é o próprio Henrique Fox Dias. Fin del tercer grupo de testigos fallecidos, quien en este documento expresa en primera persona y lo suscribe Enrique Fox Díaz. A ver cómo salió. Para mí el valor de la grabación de Fox Díaz, más allá de que él pueda también tener una teoría conspirativa o más allá de que él tenga una frustración por no haber podido quedarse con las grabaciones o hacer el libro que él pensaba hacer, en su certeza de que Goulart fue asesinado, el testimonio lo que importa es quizás el hecho de que lo hace y muere. Fox Díaz hace esa grabación y en el 2007 también muere del corazón. Él es el 16º muerto del corazón en toda esta trama en la cual hay tanta gente vinculada a João Goulart que muere del corazón. A comissão externa da Câmara, que investigou as circunstâncias da morte do ex-presidente João Goulart, aprovou o relatório final do deputado Miro Teixeira. O relatório final não confirma a tese de assassinato, mas conclui que a morte de Jango aconteceu em plena atividade da Operação Condor. Tenho convicção de que o nome dele estava numa lista para ser executado, para ser assassinado. Convicção que decorre dos depoimentos aqui tomados, do que aconteceu com outros políticos, da diligência policial militar que foi feita no edifício Buenos Aires, onde ele tinha escritório na Avenida Correntes, onde foi sequestrado um senador uruguaio que lá estava, senador Michelini, que depois foi executado. Então, naquele dia, eles arrombaram também a porta do escritório do João Goulart. Então, o João Goulart estava marcado para morrer. Meu nome é Mário Barreiro. No passado fui um agente do Serviço Secreto Uruguaio de um grupo denominado GAMA, Grupo de Ações Militares Antisubversivas, e me dediquei durante tempo integral à monitoração do ex-presidente João Goulart. En el año 2002, en noviembre, a mí me otorgaron un premio de Derechos Humanos en Porto Alegre. Cuando llegué a Porto Alegre me enteré que había un uruguayo en la cárcel que decía tener conocimiento de cosas de Uruguay y fui a entrevistar a esa persona a la cárcel de Sochipa, que era Mario Ronald Barreiro Neira. Y entre las cosas que me contó sobre Uruguay, también me incluyó toda una historia que en aquel momento yo no la consideré de importante para mi artículo en Uruguay, que era la existencia de una conspiración para asesinar a Goulart en el marco del Plan Cóndor. Él en aquel momento habló de la Operación Escorpión y comenzó a dar una serie de detalles de algo que yo no tenía mucho conocimiento porque yo no había estudiado hasta entonces qué era lo que había pasado con la muerte de Goulart. Lo cierto es que cuando llegué a Montevideo con aquella grabación, comencé a investigar la parte uruguaya y efectivamente en la parte uruguaya muchos de los datos que daba eran ciertos. Publiqué una serie de detalles, entre las cosas que él decía era que la persona que había supuestamente envenenado a Goulart lo había hecho
cambiándole una medicación del corazón que Goulart siempre tomaba, y que quien había hecho esa pastilla era un médico uruguayo que también había intervenido en lo que fue el homicidio de Cecilia Fontana de Heber, la esposa de un dirigente del Partido Nacional en Uruguay, que efectivamente murió en 1978 envenenada con unos vinos a los cuales les habían inyectado un veneno. Pasó el tiempo y esa nota quedó así, hasta que una serie de hechos comenzaron a demostrar que lo que había dicho Barreiro Neiro en el 2002 en aquella entrevista podía tener parte de verdad. No sé quiénes son ustedes, imagino que quieren saber alguna cosa con relación a morte do ex-presidente, me imagino que debe ser eso, porque outra razão para me visitar aqui, não acho. Eu sabia que ele tinha dado essa entrevista para o Roger, porque eu tinha essa entrevista há muito tempo guardada. A primeira vez que eu vi o Barreiro foi nessa entrevista que eu fui como jornalista lá da TV Senado. Entrei como jornalista, que ele até começa dizendo: não, o João Vicente não dá bola, acho que está no Maranhão. Mas não sei qual é o interesse de você. A única coisa que eu vejo que esse fato nunca foi tomado com a devida seriedade. Eles tomaram de modo leviano isso da morte de Goulart. Mas ninguém reclamou. O filho está se dedicando, sei lá, à ganaderia, à agricultura. Também não se interessou. Dona Maria Teresa. Doña María Teresa, Déjame decirte una cosa, mira. Es una mujer boa, mas... Déjame decirte una cosa, yo soy Vicente Goulart. Varias personas han estado... ¿Vicente? Sí. Y yo hice cuestión de venir acá porque van a ser 30 años de fallecimiento de la muerte de mi padre. Y estuve acá contigo, Analí, con Connie. E eles me disseram que eu queria falar comigo. Foi difícil. Realmente é uma situação de encarar uma pessoa que está ali te dizendo que participou do extermínio do seu pai. Eu acho que você deve, eu imagino que o senhor deve ter raiva de mim, porque eu fiz parte de um conluio que terminou com a vida de seu pai. Mas eu não podia fazer muita coisa, não podia fazer. Era um elemento, uma engrenagem naquela máquina. Eu não era nada, era um tenente de fantasia, o tenente Tamuz era tenente para fazer as coisas. Mas agora eu reconheço que eu fiz parte de toda uma engrenagem, toda uma máquina para eliminar um homem que não merecia morrer. Não é porque o senhor que é o filho está hoje presente. Eu já venho dizendo desde o ano 84 que João Goulart não merecia aquilo, né? Ele foi perseguido, muita coisa da monitoração foi de grande peso para a condena dele. Ele foi condenado pelo que ele falava, não pelo que ele fazia, mas pelos amigos. Por exemplo, era amigo do Selmar Michelini, era amigo de Gutiérrez Ruiz, muito amigo, ajudou ele várias vezes, até financeiramente. Uma das coisas que me surpreendeu no relato dele foi realmente que ele tinha conhecimento de uma batida de um carro que eu bati em Montevidéu e nunca foi feito o boletim de ocorrência. Só o fato dele saber disso, que só eu sabia, o telefone da fazenda, por exemplo, eu nem me lembrava, ele deu de cor. Tudo o que ele falava era monitorado, o que falava no telefone 220-30, me lembro, aquele da Milagro, era o número do telefone era 220-30, me lembro até agora. Eu me tenho sentido meio envergonhado de estar falando com uma pessoa que, se você fosse um jornalista, eu me sentiria mais à vontade, né? Mas você, o filho, não reconhecia, né? Você está diferente. Puxa, eu já vi você várias vezes, vi uma vez com a filha do odontólogo, com a Estela, vi uma vez lá em Maldonado, você tinha cabelo comprido. Mário Barreiro Neira foi um funcionário da polícia de Montevidéu. Um radiotécnico que fazia a manutenção dos equipamentos de rádios das viaturas e da central. E que circulava, assim, no meio policial. E que participava de uma organização de ultradireita chamada
Juventude Uruguaia de Pie, gente arregimentada pela extrema-direita para ações de extrema violência. Sabia muita coisa, diz algumas coisas importantes, sim, que nos levam a investigar profundamente. Ele realmente conta que existiu, não é, uma operação que primeiro era de monitoramento e que depois, a pedido do governo brasileiro, tornou-se uma operação de extermínio. Conta com detalhes a reunião que o Fleury teria ido em Montevidéu, junto com o general Queirolo, junto com o Frederic Latras, que era o chefe da estação. Efectivamente había existido la presencia de Fleury, del DOPS brasileño, en conexión con Uruguay. También se descubrió que efectivamente Latras, un agente de la CIA, había estado operando en Uruguay como jefe de misión y era uno de los nombres que él manejaba. Los oficiales que él nombraba también eran ciertos. También se pudo investigar que era cierto que él había estado trabajando tanto en la policía como prefectura, como otro lado, con contratos de 1 año. Eso era cierto. Lo conocí en jefatura de policía. Creo que los años no me acuerdo, pero creo que era acabándose la dictadura. ¿Cómo apareció ahí? No sé. El tipo fue fusilero naval, el FUSNA. Y el FUSNA, vos sabés que lo que es, cumplís orden nada más, así matar a tu madre. Siempre misterioso. Siempre andaba con un papelito, unos papelitos que entraban en la palma de la mano, pero también nunca escribía claro. Siempre escribía en código. Y apareció en otra posición, fíjate que siendo fusilero, siendo policía, termina siendo ladrón y reducidor, muy bien informado y trataba de informarse más. Ahora, es capaz de hacer, para mí, cualquier cosa. Eu vi muitas coisas, escutei de interrogatórios, vi torturas, espanquei também, vi muita coisa e vi como se confeccionava aquele elemento, aquele produto composto químico, ao qual não era somente um ingrediente que possuía um elemento que aumentava o ritmo cardíaco, tinha outro que engrossava a densidade do sangue e tinha um terceiro que aumentava a pressão arterial. Veio um composto químico proporcionado por um agente da inteligência dos Estados Unidos. Depois disso, quem confeccionou foi o Dr. Carlos Mille Golubos. Lo que eu soube e pude perceber que o Dr. Carlos Mille Golubos, o Capitão Adonis, como médico legista, ele foi o que ficou no comando. Nós sabíamos que tinha 30 comprimidos, né? E um seria o letal. Desse modo, eu me perguntei, por que um e não todos? É tão caro? Não é que seja caro. É que não pode ficar comprimidos, não poderia ficar um comprimido para uma perícia. Ele continuou a visitar o Hotel Liberty. O Hotel Liberty era o ponto de encontro dos exilados. Tinha acontecido a morte dos irmãos Michelini. Ele continuou a ir ao mesmo hotel e, como taciturno, assim, meio pensativo, ficava naquele lugar onde mesmo se sentava com o ex-amigo dele, há pouco tempo executado e morto. Então houve uma necessidade de colocar uma araponga, uma pessoa com conhecimento de espião, para o serviço secreto ter acesso a uma série de medicamentos que o ex-presidente tomava. A morte estava decidida. A morte do presidente estava decidida através de um método encobertado. E tomei conhecimento da morte via rádio de VHF. Não estava no local quando aconteceu. Havia uma vontade de dificultar o regresso do corpo do presidente ao Brasil. Ele não poderia ser examinado por 48 horas. Por 48 horas, aquela substância poderia ser detectada.
Amigos, la justicia uruguaya envió un exhorto a la justicia brasileña para interrogar al ex agente de inteligencia, Mário Barreiro Neira, quien acusó a su ex jefe Carlos Miles como uno de los responsables de la muerte del expresidente de Brasil, Goulart. A versão do Mário Neira Barreiro bate com o que aconteceu lá no Uruguai com o Carlos Miles. Ele estava exigindo um posto de diretor dentro de um hospital lá, não lhe foi dado, ele ameaçou dizer as coisas que tinha conhecimento e caiu da sacada do primeiro andar e morreu com o pescoço quebrado. Suicidaram o Carlos Miles. Todos los contextos y todos los entornos de lo que dice Barreiro Neira son ciertos. Lo único que falta es confirmar que efectivamente se le cambió la pastillita y que esa pastillita fue la que provocó la muerte de Goulart. Todos los demás contextos son correctos. O sea, sin duda que más allá de si Barreiro Neira dice o no dice la verdad, él es un manipulador. Él ha leído todo lo que podemos haber leído todos nosotros sobre Goulart. Y perfectamente podría ser mentira todo lo que dice Barreiro Neira. El problema es que lo dijo en el 2002. Y muchas de las cosas que nosotros sabemos ya las dijo Barreiro Neira y luego fueron confirmadas. Eso no estaba en libros. Isso é fantasia. Ele fazer o veneno, botar, não sei o que, isso tudo é mal explicado. A troca de medicamento de vasodilatador por vasoconstritor, isso poderia ter acontecido. Mas quem trocou? Só podia ser gente da alta intimidade dele. Eu não acredito que isso tivesse ocorrido. Eu até falava com o Muniz Bandeira, que ele é meio descrente do Mário Neira e tal. E eu mandei para ele o documento do agente B. E diz claramente o seguinte: ontem, de forma clandestina, o agente B esteve na residência do ex-presidente Goulart e de lá subtraiu carta do Perón, subtraiu carta não sei o quê, subtraiu das gavetas, porque essas cartas estavam em gavetas. Agora eu pergunto, quem subtrai clandestinamente documentos de uma gaveta não pode ter trocado um remédio? Hay una cosa que parece muy clara, que lo que dice Foch no es ajeno a lo que dice Barreiro Neira y no es ajeno a lo que dicen documentos. La documentación que existe sobre las actividades de Goulart en el lado uruguayo hablan de un informante dentro de su circuito. Hay un informante dentro del círculo más cercano a Goulart. Essa foto ela é muito emblemática. É um conjunto de fotos de um churrasco acontecido na fazenda de João Goulart, em Maldonado, que foram colocadas num papel ofício, timbrada, Serviço Nacional de Informações. Cada pessoa que aparece na foto está numerada e abaixo se dá o nome. Isto é do serviço secreto. Quem sacou as fotos? Quem é que tirou as fotos? Imagina, naquela época, uma câmera fotográfica não era nada discreta. Então, como num local de um ex-presidente deposto, rodeado de pessoas que haviam sido caçadas, alguém levanta uma máquina fotográfica e começa a tirar fotos e ninguém reclama. É porque sim, esta pessoa seria próxima, muitíssimo próxima, e que estava a serviço. Nós temos continuado a luta pela elucidação. Nós tivemos idas e vindas dentro do processo. Inclusive, em certo momento, a própria investigação no Ministério Público do Rio Grande do Sul, um dos procuradores tentou arquivá-la. Quando eles queriam encerrar o caso e que nós defendemos diante da Procuradoria, a própria subprocuradora da República ressalta as obrigações que tem o Ministério Público diante do Brasil. Ouvir Frederic Latrache, ouvir Michael Townley. Por que outros países já ouviram esses personagens e o Brasil
não consegue ouvi-los ou não tem vontade de ouvi-los. O Chile, recentemente, ouviu novamente o Frédéric Lattrache no caso recente da morte do seu ex-presidente, Eduardo Frei, que foi provado que foi morto com gás mostarda, diluído dentro do hospital. Agora, nós não podemos fazer isso? Este procedimento que a família, com toda a legitimidade, move pelo direito de saber como ele era vigiado e perseguido no exílio e que pode revelar as condições e a verdade sobre a sua morte também, essas informações elas poderão ser muito importantes até para a recuperação e apresentação histórica deste presidente, sobre o qual, durante tantos anos, nós soubemos tão pouco. E não perdermos de vista que ele foi um presidente cercado por todos os lados por forças repressivas e golpistas. Ele foi cercado pelo interesse internacional e é por isso que as circunstâncias da sua morte, assim como a morte de Juscelino, são um ponto de interrogação para o Brasil e que a nação brasileira tem o direito pleno de conhecer o que ocorreu com ele. Porque o que ocorreu com ele diz respeito ao que ocorreu conosco, como nação. En el marco de la investigación, por una acción que realizan Jair Krischke y João Vicente Goulart, solicitan una documentación al Estado uruguayo y el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández, entregó a Krischke una serie de documentos. Entre esos documentos del Estado uruguayo se confirma que hubo un mes antes de la muerte de Goulart un movimiento dentro de su estatus dentro de Uruguay que puede hacerlo semejante a lo que le ocurrió a otras víctimas del Plan Cóndor. O governo uruguaio, ditadura uruguaia, começa a pressionar não somente João Goulart, mas a vários asilados brasileiros para que renunciem à condição de asilado e passem a ser residentes. Em 7 de novembro de 76, Jango formaliza a sua renúncia ao status de asilado político. Jango morre um mês depois, sem ter recebido a formalização da sua condição de residente no Uruguai. Então se pode dizer, João Goulart morreu indocumentado. Eso es precisamente lo que había ocurrido a otras víctimas del Cóndor. En 1974 el general Prats, chileno, no pudo salir de Buenos Aires porque se le anuló su pasaporte por parte del gobierno chileno y él no aceptó un pasaporte como refugiado de ACNUR. En 1976, el mismo año de la muerte de Goulart, los legisladores uruguayos Elmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz tienen una circunstancia similar. El gobierno uruguayo, por orden del canciller Juan Carlos Blanco, le anula sus pasaportes y Michelini, que pensaba viajar a Estados Unidos para hacer una denuncia ante el Congreso norteamericano sobre la situación de Uruguay, no puede viajar porque no tiene pasaporte. En el mismo 76 es que ocurre esto con Goulart. En noviembre pierde su condición de refugiado, de asilado, no le dan la condición de residente, viaja a Buenos Aires, va al Hotel Liberty y de ahí va a su estancia en las Mercedes, en Corrientes, y ahí fallece de un ataque al corazón. Hasta ahora lo que hemos podido investigar da para aumentar las sospechas de lo que Barreiro Neira dijo en 2002, pero no para confirmarlo. Una pena que eles vayan a reconocer que o Jango murió cuando todo el mundo esté ya muerto, cuando ya no fique ninguno dos responsables. ¿Qué tendría que ser? Algo oportuno, eficaz, preciso, como a información, y oportuno. Después de un hombre estar muerto, ¿de qué sirve? Un periodista uruguayo viene y entrevista a una persona en una cárcel de Brasil que dice algo y en 10 años no se ha podido demostrar si es verdad o mentira. En 10 años la justicia no intervino. En 10 años lo único que hubo fueron
asambleas legislativas, comisiones CPI, comisiones investigadoras, y el Estado nunca decide como Estado iniciar una causa o una investigación formal de la muerte de un presidente derrocado. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua. En la Argentina, la justicia está juzgando a los que eran intocables de siempre y a los poderosos de siempre. En este marco de este extraordinario proceso, nos llega la noticia de que acá, en la Argentina, en mi provincia de Corrientes, en el norte de la Argentina, habría sido asesinado Joao Goulart. Entonces se puso en marcha una causa que forma parte de este proceso de verdad y justicia. Y en estos momentos se está trabajando en la elaboración de un protocolo científico que permita realizar, una vez que se sepa cómo, la exhumación del cuerpo de Django a efectos de determinar la hipótesis de envenenamiento, que es la base de la actuación judicial. Quer dizer, país que já evoluiu na sua legislação de anistia, como a Argentina, que já puniu, já botou ex-presidentes militares na cadeia, e nós recebermos internacionalmente uma carta rogatória da Argentina exigindo que nós brasileiros façamos exumação de nosso ex-presidente, quando aqui em nosso país foi solicitado há mais de 4 anos, isso vai ser doloroso para a história da nossa nação. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. É de fundamental importância o conhecimento pleno daqueles que mataram, daqueles que torturaram, daqueles que lutaram, daqueles que resistiram. Porque, diga-se de passagem, a subversão se dá por aqueles que subverteram a Constituição, não por aqueles que lutaram contra a subversão da Constituição. Invariablemente, la historia nos demuestra que cuando se pierde la memoria y se oculta la verdad, los pueblos vuelven a repetir las tragedias de su pasado. O caso de João Goulart é um caso emblemático. É um presidente do Brasil que morre no exílio de morte altamente suspeita. Ele era cardíaco, sim. E isto afasta a hipótese de um homicídio? Não, claro que não. Só uma investigação séria é que poderá, sim, definir. Olha, foi um assassinato, foi uma morte por uma cardiopatia. E aí sim viramos a página. Antes disso, não. De jeito nenhum. Nós até hoje não sabemos se houve assassinato ou não. Então nós temos que ter um cuidado muito grande em dizer que foi assassinado. Agora, nós não podemos viver eternamente nessa dúvida, a família. É por isso que nós veementemente pedimos o final dessa investigação. No es cualquier caso, es el presidente derrocado de Brasil. El que en 1964 tuvo que exiliarse en otro país, cuando en Brasil comenzaba la doctrina de la seguridad nacional. Doctrina de la seguridad nacional que luego fue contagiada hacia Uruguay, hacia Chile, hacia Argentina. Doctrina de la seguridad nacional que generó un plan Cóndor, que generó una interacción con Estados Unidos y que generó luego una impunidad donde nuestros países apenas pueden hacer algo. Argentina y Chile pueden haber avanzado algo, Uruguay comenzó a pasar algo, Brasil nada. ¿Qué preso hay o qué juzgado hay ante tantos crímenes desde la Operación Bandeirante hasta la fecha en Brasil? Brillante Ustra, la gente del DOPS, Fleury. ¿Qué pasó? Miremos nuestros propios ombligos. ¿Y cuántos secretos tenemos? ¿Cuántos muertos hay en el ropero? Que nosotros podemos seguir jugando
al detective, seguir investigando, encontrando pedacitos y haciendo titulares de diario o haciendo documentales o haciendo noticias. Pero esto es un tema político, en definitiva. Y hasta que el Estado brasileño no tenga la voluntad política de investigar en serio qué pasó con João Goulart, nosotros no vamos a llegar a la verdad. ¿Cuál es la razón del secreto? ¿Por qué hay secreto de Estado en documentos? ¿Quién es el que quiere el secreto? ¿Qué es lo que no se puede saber? El secreto de Estado lo que provoca es un estado del secreto. Y ese estado del secreto lo único que provoca es historias oficiales que nunca nadie puede desmentir. Yo como periodista lo que quiero es saber la historia y la verdad. Y por lo tanto romper con los silencios. Los silencios son parte del ocultamiento de la verdad. Y el secreto de Estado es eso, un secreto. Evitar que se sepa la verdad. ¿Por qué? Jamais imaginamos encerrar essa história. Nossa proposta era iniciá-la. E o fizemos. Não há como afirmar peremptoriamente que Jango foi assassinado, mas será profundamente irresponsável diante dos depoimentos e fatos aqui consolidados, concluir pela normalidade das circunstâncias em que João Goulart morreu. Estamos escrevendo um modesto começo da história da Operação Condor no Brasil. O tempo em breve se encarregará de completá-la. Declaro vaga a presidência da República. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. O sea, todo lo que nosotros pensamos que era verdad, un día cambia. Y podemos encontrar cosas que cambian la historia. ¿Cuántas cosas hay de ciudadanos o documentos en Brasil o en Argentina sobre Uruguay o en Uruguay sobre Brasil? Si Brasil tuvo un golpe de Estado en el 64 y en el 2012 piensa abrir una comisión de la verdad por primera vez, tiene muchos años para investigar. O importante não é só Jango, o importante é que o Brasil dê conta dos seus desaparecidos, dos seus mortos, o que houve no Araguaia, o que houve com Rubens Paiva. São várias figuras, são vários líderes, são várias pessoas que lutaram por esse país, que lutaram pela redemocratização do país e que não se sabe nem onde estão e estavam sob proteção do Estado. E eu acho que o Brasil, à medida que a sociedade vá conhecendo o que houve, vai exigindo que se dê uma solução final a essas famílias que estão esperando até hoje. As famílias cumpriram um papel essencial de manter viva a memória, seguirem lutando por um direito que é delas, mas que diz respeito a todos os cidadãs brasileiras, que é a verdade sobre aquele período. A narrativa histórica oficial, ela não tem só lacunas, ela tem inverdades estabelecidas. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Já estamos com mais de 25 anos, mais de um quarto de século de democracia, de governos democráticos no Brasil. Mas nenhum desses governos democráticos se animou a, junto ao governo argentino, pedir informações sobre os nossos irmãos brasileiros que lá desapareceram. Isso é preciso ser feito, não só em relação a João Goulart, mas aos demais.
Régua a dignidade, a conduta, a moralidade e principalmente a importância de saber que, como ele, morrer pela sua pátria não é pouca sorte para ninguém. Aqueles que pensam que derrotaram Jango, nós estamos debatendo Jango até hoje. E ainda temos muito a debater, muito a construir e muito a resgatar. Tenho orgulho de ser filho de Jango. Tenho orgulho de ser filho daquele homem que se tornou o único presidente a morrer no exílio. Sinceramente, não gostaria de ser filho de nenhum ditador que submeteu o povo brasileiro a 20 e tantos anos de escuridão e de sofrimento. Fazer alarde, sem banda de música, sem fogos no ar. Chegam sofridos, trazendo suas mágoas guardadas no bolso, trazendo suas dores marcadas no rosto. Suas velhas imagens, às vezes as vozes ouvidas no exílio. Procura